Evangelho de Lucas, capítulo 22, apenas os versículos 31 e 32. Como é um texto assim bem pequeno, eu vou ler e os irmãos vão dar a devida atenção. O texto bíblico diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, ó glórias. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Coloca de novo o versículo 31, por favor. Eu vou ler de novo, porque é assim um texto muito bom, muito gostoso. Ele diz assim, a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Ó Pai amado, nós exaltamos o teu nome. Nós te louvamos, Pai, nós engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra lida aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui e tu, bendito Espírito Santo, tem algo para tratar nas nossas vidas, nos nossos corações nesta noite, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. É a tua palavra, Senhor, quem sacia a sede e a fome que nós temos da tua presença, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, vai ao encontro, Senhor, das nossas mais íntimas e profundas necessidades, Senhor. Ó Deus, que nós saiamos deste lugar com a nossa mente renovada, que nós saiamos deste lugar, Senhor, transformados pela tua presença, bendito Espírito, pela tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu não sei se você notou, a minha percepção auditiva, ela não é assim nenhum referencial, mas o nosso som, né, Tiago, tá bom demais. Glórias a Deus por isso também. Nós fomos abençoados pela a ajuda de um irmão muito querido, o irmão Aloísio, a irmã Ellen. A irmã Ellen, ela ministrou para a gente o curso Design Divino, né? E ela é esposa do irmão Aloísio. O irmão Aloísio vistoriou as nossas caixas de som e tem assim ficado de vento em popa. Então, glórias a Deus pela vida desse casal que tem abençoado a igreja. Irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele chama a atenção, Jesus, são palavras do Senhor Jesus, ele chama a atenção do apóstolo Pedro, e ele fala assim, Simão, Simão, é o nome do Pedro, ele fala assim, Satanás reclamou vos peneirar. E esse verbo peneirar, ele me chama muita atenção. Eu me lembro que quando eu tinha assim uns 12 para 13 anos, eu trabalhava com meu pai, essa rotina de férias, meu pai trabalhava ele trabalhava no ofício de pedreiro, e ele trabalhava assim na região dos lagos, construindo, reformando casas, e quando era nas férias a gente ia para lá para trabalhar com ele. E era aquele presentão, volta e meia a gente tinha caminhões de areia para peneirar, caminhões de alguma terra de embolso que ele precisava, e a gente nessa idade já se divertia fazendo isso, porque tudo era festa para a gente. O importante era estar distante de casa, né, fazendo alguma coisa diferente. E aí a gente via, né, a areia lavada, por exemplo, passando por todo aquele processo de filtragem que é a peneiração. Então, quando Jesus fala para Pedro que ele foi incitado, Satanás reclamou para peneirar a vida de Pedro, era que Pedro estava passando ali por algum processo, e dentro do processo de filtragem, que é a peneiração,
o conteúdo que está sendo peneirado, alguma coisa vai passar, né? Vai passar ali as pedrinhas mais finas, a areia mais fina, mas os pedregulhos vão o quê? Vão ficar. E qual era o nome de Pedro, irmãos? Qual era o nome de Simão? Pedro, que significa pedrinha. Então, estava ali reclamando para que Pedro, que era uma pedrinha, né, na tradução do grego, ficasse ali, né? E só que tem um detalhe. Satanás, ele reclamou diante de Deus, ele pediu diante de Deus. Algumas pessoas pensam que existe um equilíbrio e existem doutrinas e ensinamentos que asseveram, afirmam essa questão. Existe um equilíbrio entre o bem e o mal. É como se, vamos dizer assim, fossem iguais as forças de Deus e as forças de Satanás. E, na verdade, isso é um engodo, é um engano. Por quê? Porque Deus, ele tem todo o poder. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é o único poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível, ou seja, no mundo espiritual, foram criados por Deus. Tudo foi criado por Deus. Então Ele tem o poder. Satanás, ele é uma criatura. Verdade é, a gente não está querendo desmerecer os anjos, porque Satanás foi um anjo de luz e hoje é um anjo caído. Então ele tem o seu poder? Tem. Mas o único que tem todo o poder é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, o texto diz que Satanás pediu ele reclamou, ele pediu para peneirar, para lançar alguma investida contra a vida de Pedro. É disso que Jesus está falando ali com Pedro. Satanás reclamou para peneirar a sua vida. Então, tal como aconteceu na vida de Jó, como é que aconteceu? Iam se apresentando diante de Deus os filhos de Deus, e entre os filhos de Deus estava quem? Satanás, o diabo, o acusador. E aí Satanás incita, né, a situação de Jó, dizendo que Jó só temia Deus porque Deus fazia com que ele fosse um homem próspero, e lança o primeiro desafio, lança a primeira investida. Ele fala assim: olha, tira tudo quanto ele tem e ele vai blasfemar de ti. Aconteceu a primeira vez, Deus permitiu e falou assim: olha, pode tocar em tudo que ele tem. E aí, mas aconteceu com o quê? Com um consentimento da parte de Deus, porque Satanás não tem poder para tocar na tua vida, não tem poder para tocar na minha vida. Por quê? Porque nós somos guardados pelo Senhor nosso Deus. Nós somos guardados, fomos resgatados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, ele vai poder querer investir, mas apenas diante de um consentimento de Deus. No final do versículo, ele fala sobre a questão da conversão. Quando, o versículo 32, ele fala assim: Pedro, quando te converteres, né, cuida dos teus irmãos. A conversão, irmãos, ela é um ato de Deus na vida do homem. Então, é um ato ativo de Deus. Deus, o texto de João, capítulo 3, versículo 16, né, que dizem que é o ponto central da Bíblia, é o resumo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, a salvação, a conversão, ela é um ato de Deus. Ela é um ato de Deus em Cristo Jesus. E a resposta a esse ato de Deus, aí sim, pertence ao homem, pertence a mim, pertence a você. E eu louvo a Deus, porque se você está aqui,
É porque você respondeu positivamente a essa ação de Cristo Jesus. Então, a conversão ela é um ato de Deus. E ela nos traz a consciência do pecado. Quando você e eu, nós nos convertemos, nós entendemos que nós éramos o quê? Pecadores. João, ele vai no primeiro versículo, no primeiro capítulo da sua carta, ele fala assim: se dissermos que nós não temos pecados, nos fazemos o quê? Mentirosos. Por quê? Porque nós, dia a dia estamos na tendência a cometer pecados, a errarmos aquilo que é a vontade de Deus. Mas no versículo 9 ele diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Então, a primeira coisa que a conversão nos traz é consciência do pecado. A segunda é o arrependimento. Quando eu entendo que eu desagradei a Deus, quando eu entendo que eu andei fora daquilo que era o propósito de Deus para a minha vida, vem um sentimento de arrependimento. E o arrependimento, ele gera a conversão. Ele vai fazer com que você mude de direção e você persevere em seguir a Deus. Então, eu gostaria de falar nessa noite sobre conversão e algo um pouco mais profundo do que conversão. Conversão e libertação. O crente em Jesus, no versículo 31, nós vamos entender que ele está sujeito a pecar. Versículo 31, você pode colocar para a gente? O versículo 31, ele diz assim: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos, quando ele fala que Satanás vos reclamou, pediu, para vos peneirar, vos cirandar como trigo, o inimigo, ele sempre vai investir contra nós. É fato, se você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o diabo, o texto bíblico diz assim, ele anda ao derredor, buscando como um leão, bramando, querendo alguma brecha para poder investir contra a sua vida e contra a minha vida. Aconteceu com os discípulos de Cristo Jesus, mas principalmente aconteceu com Pedro. Satanás tentou, investiu contra a situação. Tentação, ela é diferente de provação. Na tentação, nós temos um risco de pecar. Quando nós estamos diante de uma tentação, o risco que existe naquela situação, quando nós estamos sendo tentados, é de nós pecarmos, errarmos o alvo, fugirmos daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é uma tentação. Um exemplo bem claro, por exemplo, uma pessoa que abandonou, quando se converteu a Cristo, abandonou o vício da bebida. Irmãos, eu vou pedir a um diácono para trazer água. A garganta está reclamando, por favor. Não precisa correr não, irmã Valéria. Pode vir com tranquilidade. Então, a tentação de um homem que largou a bebida. Ele pode ainda se sentir vulnerável naquela situação e ele pode, passando na estrada, viu ali uma barraca onde ele frequentava, se sentir tentado e ceder à tentação. Ir lá e ingerir bebida alcoólica, voltar para casa, mesmo depois de convertido, diante de um porre, fora, vamos dizer assim, da sua razão, totalmente, é uma tentação onde a pessoa que cedeu e ela caiu. Ela errou o alvo. Por quê? Porque ela cedeu à tentação. Então, a tentação, ela sempre, quando nós não passamos, quando nós não somos bem-sucedidos, ela vai fazer com que nós nos inclinemos ao pecado, fugindo daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é tentação. Mas ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado, porque se fosse assim, Jesus teria pecado. Obrigado, irmã Valéria. Obrigado.
Se fosse assim, Jesus teria pecado. Porque Jesus foi tentado, mas não pecou. No deserto, né, o diabo leva, o Espírito Santo conduz Cristo ao deserto, ali o diabo o tenta, né, por 3 vezes, até que na terceira vez ele fala assim, para trás de mim, Satanás, porque está escrito que somente ao teu Deus adorarás. E aí o diabo se retirou dali e os anjos de Deus o acudiram. Então, Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então, a tentação em si, ela não é pecado. Todos nós estamos sujeitos a tentações. Mas se nós enveredarmos por aquilo que nós estamos sendo tentados, aí sim nós vamos estar errando o alvo, fugindo do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E aí a gente vai para o outro conceito, Tiago, só fechando essa questão da tentação, Tiago, ele fala assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então você nunca vai dizer assim, não, eu fui tentado porque Deus me tentou. Deus não tenta ninguém, amém? Mas cada um é tentado, continuando o texto, lá no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Lembra do exemplo que a gente deu? O homem tinha largado, a bebida, ele ainda se sentia atraído por aquilo, passou ali por uma barraca, se sentiu tentado e cedeu à tentação. Então cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Ninguém é tentado porque Deus coloca ali uma tentação no caminho de alguém. Aí ele fala assim, irmãos, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Oh, glórias! Ele não muda, irmãos, glórias a Deus. Mas a aprovação, aí sim, é um caráter diferente. Então, tentação vem sempre uma investida o quê? Do inimigo das nossas almas, ou pode ser algo da sua própria carne, alguma inclinação que nós precisamos ainda colocar aos pés da cruz para ser de uma vez por todas tratada, curada e que ela vai se tornar bênção na nossa vida e na vida de outras pessoas. Tentação. Provação vem de Deus. Mas qual é a diferença de uma provação para uma tentação? A provação, ela te faz angariar níveis de maturidade na fé cristã. Então, por exemplo, eu posso estar passando por um momento, por exemplo, de enfermidade, ou eu posso estar passando por uma luta na minha vida, um momento de adversidade. Deus permitiu aquela situação para que eu amadureça num ponto aonde eu preciso ser trabalhado na minha vida. Por exemplo, se eu tenho pouca paciência, eu falo assim, Senhor, me dá paciência. E Ele vai lá e permite que uma situação, a minha paciência seja experimentada e provada. E aí eu vou crescendo naquilo. Então a provação vem sobre as nossas vidas para que nós sejamos experimentados e amadurecidos. E toda vez que nós passamos por uma provação, nós vamos crescendo na maturidade cristã. Nós vamos amadurecendo e nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Então, a provação, ela vem de Deus. Por quê? Porque ela visa o nosso crescimento. Então, provação tem a ver com crescimento. Então, não reclame no dia da adversidade. Só fale assim, Senhor, eu conto com a Tua presença para passar por esse momento de dificuldade. Eu dependo de Ti. Eu sou carente da Tua presença na minha vida, porque eu mesmo não sei fazer de nada certo, mas se Tu estiveres ao meu lado, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou passar por essa provação, amém? Então, o inimigo das nossas almas aproveitou-se da impetuosidade de Pedro. Vocês sabem que Pedro era impetuoso, amém?
Pedro era aquele que, perguntava, ele não pensava. Quando ele via, já tinha respondido e já tinha acontecido. Então, o inimigo aproveitou de uma fragilidade no caráter de Pedro e colocou ali tentou Pedro. Irmãos, o inimigo vai sempre estar tentando a você e a mim nas nossas fragilidades. O inimigo vai estar sempre investindo contra aquelas questões que nós ainda não resolvemos de forma adequada diante do altar de Deus. Nós não conseguimos entregar ainda aquilo tudo, não tratamos com o Espírito Santo de forma adequada, e ele vai estar sempre usando dessas situações e vai estar investindo contra situações como essa. Na vida de Pedro, aquilo que era para ele uma qualidade, Pedro era aquele que respondia, era aquele que tudo aquilo que perguntava, ele estava sempre participando, mas também tornou-se o quê? Pela não vigilância dele, tornou-se um ponto fraco. E o mesmo Pedro que chegou para Jesus e falou assim, quando Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Foi o mesmo Pedro que falou assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aí Pedro, se encheu todo, pareceu até assim, ficou um balão, inflado. E aí, momentos depois, irmãos, o texto bíblico diz assim, Jesus, entendendo que os discípulos já sabiam quem ele era, entendendo que já havia sido revelado pelo Espírito Santo quem ele era, Jesus começa a esclarecer para os discípulos que era necessário ele morrer e ressuscitar, e ele precisava ser entregue nas mãos dos principais da sinagoga. Aí quando Pedro ouve isso, ele fala assim, de modo nenhum, Senhor, permitirei que isso aconteça. Ou seja, Pedro havia acabado de ser instrumento nas mãos de Deus, mas esse mesmo Pedro vacilou agora e se coloca numa condição fora daquilo que é o propósito de Deus, e essa mesma qualidade que ele tinha da impetuosidade, agora se tornou um tendão de Aquiles, e ele fala daquilo que não deveria, e aí ele ouve também aquilo que ele não queria. Irmãos, isso acontece com as nossas vidas, e Pedro chegou e teve que ouvir assim, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das terrenas. Então, Pedro ouviu, irmão, se fosse eu não ia saber, eu acho que eu ia furar esse granito aqui para nem enfiar a cara ali, porque se eu recebo uma palavra dessa, mas irmãos, eu falo assim, se fosse eu, mas constantemente nós estamos precisando de furar um granito desse, porque nós não sabemos aonde nós colocamos a cara, porque erramos. O diabo vem, coloca uma bandeja, nós não vigiamos, nós fazemos como Josué. Os gibeonitas vieram ali para Josué, se camuflaram, disseram que vinha de terra distante. Josué e os príncipes do povo não questionam, não interrogam a Deus e são enganados pelos gibeonitas. Muitas vezes eles agem assim, o inimigo ele vem ali disfarçado, nós pensamos que é uma coisa, não consultamos ao Senhor e caímos, tal como aconteceu com Pedro. Então, o inimigo, ele aproveita-se das nossas fragilidades. Certamente ele vai investir alguma coisa em nós que ainda não esteja plenamente resolvida no altar de Deus. Precisamos entregar, irmãos, tudo no altar de Deus em arrependimento e entrarmos firmemente nesse processo de conversão, dia a dia. Amém? Dia a dia. O crente, ele tem o favor de Cristo robustecendo a sua fé. Olha o que Cristo diz para Pedro, versículo 32, mas eu roguei por ti. Irmão, sai de nós, se o nosso Senhor, se aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, se aquele que pagou o preço, se aquele que nos amou antes, quando nós ainda éramos pecadores, pecadores dignos de morte, ai de nós se ele não estivesse intercedendo
por nós diante do Pai. Então, ele diz para Pedro: mas eu roguei por ti. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe salvação, assim como Jesus intercedeu por Pedro, ele intercede por nós hoje, diante do Pai. Irmãos, se a gente for olhar, por exemplo, a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver que homens e mulheres fizeram, assim, proezas, sendo instrumento nas mãos de Deus. Se a gente for olhar alguns textos bíblicos, histórias bíblicas, Paulo e Silas na prisão, se a gente for olhar testemunhos hoje, talvez dos nossos missionários, talvez de pessoas mesmo que estão à nossa volta, a porta da cela de Pedro, quando é aberta, quando a igreja começa a orar, Paulo, o apóstolo, né, na época Saulo, no caminho para Damasco. Então, se a fé for mantida no momento de tentação, embora possamos cair, ainda assim nós não seremos derrubados completamente. Por quê? Porque é Ele quem intercede pela sua vida. É Ele quem está rogando diante do Pai, por você e por mim. A fé, ela pode até apagar todos os dardos inflamados do maligno. Imagina, o escudo da fé, não é assim que o apóstolo Paulo chama lá em Efésios capítulo 6, tomai sobre vós o quê? O escudo da fé. O diabo está ali enviando dardos inflamados, mas você com a sua fé está ali sendo robustecido, guardado por todas. E como é, irmãos, que o diabo manda dardos inflamados? A guerra, ela acontece na alma. A alma, ela é sede da nossa razão, das nossas emoções e dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Então, a guerra acontece na alma. Como é que isso acontece? Ela acontece na nossa razão. Ela quer que nós pensemos contrários àquilo que nós temos como promessa na palavra de Deus. Se estamos doentes, nós passamos por enfermidade, a palavra de Deus diz assim: é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Então, mas o diabo vem dizendo assim: olha, você não vai passar dessa, está chegando a tua senha, já acabou para você. Se você está desempregado, a palavra de Deus diz assim: olha, é Ele quem supre todas as suas necessidades. O que o diabo vem falando? Vai passar fome, você não vai conseguir sustentar sua família. Então, os dardos inflamados do maligno estão querendo sempre nos jogar no chão, mas é Ele quem nos sustenta, amém? É Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem peleja as nossas batalhas. Nós não nos guiamos pelas situações vivenciadas na nossa existência, nós nos guiamos pela palavra, nós nos guiamos pela promessa, nós nos guiamos porque a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Irmãos, nós não somos vencedores, nós estamos num nível acima, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Embora possa haver muitas falhas na fé de cada um de nós, na fé que nós temos, na fé dos verdadeiros cristãos, ainda assim não representará um fracasso total e definitivo da sua fé. E a sua mente, a sua raiz permanece aonde? Na palavra de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que Ele tem como promessa para a sua vida, amém? Então, os dardos inflamados do maligno vão vir, mas é Ele quem intercede por nós, é Ele quem está diante do trono, dizendo assim: olha, Pai, o meu sangue está sobre a vida dele. E aí Deus olha para a nossa vida através de uma lente chamada Cristo Jesus, e Ele vai nos ajudando a permanecer, a perseverar, porque nós somos aqueles que vamos fazer parte daquele versículo que diz assim: e aqueles que perseverarem até o fim, estes serão o quê? É você, sou eu, amém? Então, fechando essa pequena reflexão, ele diz assim no versículo 32 ainda: e se
Quando te converteres, confirma teus irmãos. Como eu falei no início, a conversão, ela é um processo. Nós aceitamos a Cristo Jesus e estamos nos convertendo a cada dia da nossa vida. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando nos nossos corações, a gente está ouvindo uma mensagem, o Espírito Santo está traduzindo essa mensagem para a gente e nós vamos ali sendo lapidados, vamos sendo transformados. A nossa mente vai sendo renovada e nós, no nosso dia a dia, nós vamos conseguir aplicar esses conceitos, esses aprendizados da palavra de Deus. Jesus Cristo disse para os escribas e fariseus, os principais ali, ele fala assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque são as Escrituras que de mim testificam. Então nós vamos estudando a palavra, ouvindo da palavra, porque a cada dia nós vamos sendo instruídos e aperfeiçoados pela palavra de Deus. Nós vamos crescendo no conhecimento e no temor a Deus através da sua palavra. Amém? Então, quando ele fala, quando te converteres, confirma o seu irmão, ele está dizendo o seguinte: olha, dia a dia, você está inserido nesse processo da conversão, processo da santificação. É voltar-se para Cristo todos os dias, é escolher Cristo em cada situação da vida. Eu lembro de uma ilustração onde um pai, ele estava na bilheteria de um circo e ele desejou levar os filhos dele para o circo, e ele estava com um garotinho de 11 anos e um garoto de 7. E aí ele chega na bilheteria e pergunta, e a pessoa fala assim: olha, quanto é que é o ingresso para entrar no circo? Aí ele fala assim: o ingresso é R$10 para crianças de até 6 anos de idade, e a partir dos 7 é R$20. E aí ele fala: então me dá 3 ingressos de maior de 7 em diante. Aí a pessoa da bilheteria olhou para ele, olhou para os filhos dele e falou assim: mas se o senhor me dissesse que esse seu filho menor tem 6 anos, eu iria acreditar, e o senhor ia pagar só a metade na entrada dele. Aí ele falou assim: é verdade, eu ia poupar R$10 se eu assim o fizesse, mas eu ia perder a oportunidade de ensinar o meu filho o valor grande da honestidade. Então eu pago esses R$10 porque eu preciso ensinar algo a essa criança. Então, a verdade é que dia a dia nós estamos sendo o quê? Tentados. E às vezes pessoas com boas intenções, tal como essa pessoa da bilheteria: poxa, se você fizesse assim, eu não ia anotar, não ia te cobrar documentação, não ia te pedir certidão de nascimento, não ia pedir nada. A pessoa tem até boa vontade, mas nós não podemos perder a oportunidade de testemunhar. Mas sabe o que acontece se, na condição desse homem, nós mentimos? Nós abrimos uma brecha na nossa vida, uma brecha espiritual. Como é que a coisa funciona espiritualmente? A palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, o maligno não o toca, porque o diabo ele está em derredor. Quem é que está ao redor? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Quando eu peco, quando eu minto, quando eu sou desonesto, quando eu fujo daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, eu abro uma brecha. Como é que funciona uma brecha? Quem trabalhou com madeira, com marcenaria, sabe o que é uma cunha. Uma cunha é uma parte. Vamos dizer que eu estivesse querendo suspender esse púlpito aqui. Ele tem uma frestazinha entre o chão e o púlpito. Eu coloco uma cunha aqui e vou batendo na cunha, e ele vai suspendendo, até se tornar assim, um espaço muito grande, aonde eu consiga fazer algum movimento que eu pretenda com aquela brecha que eu estou abrindo. Assim é na nossa vida espiritual, irmãos. Quando eu fujo, quando eu peco,
eu permito que essa brecha abra, o diabo vai lá e coloca a sua mão suja, a sua cunha suja, e ele vai permeando a nossa vida. O que acontece? A mão de Deus, ela está sobre nós para nos abençoar. Então eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amém? Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas quando eu entendo que eu sou tentado numa área dessas e eu permito e fujo daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, é como se a mão de Deus naquela parte ela fosse encolhida e o diabo começasse a bagunçar a minha vida naquela área que eu fugi da vontade de Deus, que eu pequei contra o Senhor. Mas aí você fala assim, mas pastor, mas Deus não me ama? Ama. Deus não quer o melhor para mim? Quer. Mas não é Deus, é uma lei e um princípio espiritual que está estabelecido. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é como se a mão de Deus não pudesse fazer algo para te livrar, mas glórias a Deus por Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Irmãos, nem você, nem eu, nem o mais santo de todos os homens, de todos os seres humanos, estão livres de pecar. Por isso, nós temos um advogado. Mas como é que esse advogado chega e olha, pequei, menti, né, que o filho tinha ali 6 anos, né, abri uma brecha. E aí o Espírito Santo começou o quê? A me incomodar. O Espírito Santo começa a falar no meu coração, olha, isso não é certo, isso não é certo, isso não é certo. E eu vou lá e me arrependo. Ou seja, numa situação como essa, ou foi uma palavra que eu fui agressivo com um irmão, com um parente, com um cônjuge, com um esposo, com a esposa, com um filho. O Espírito Santo começa a me incomodar, até que eu chego e falo assim, olha, eu pequei nessa situação, eu estou assim, sentindo muito entristecido com essa situação, porque eu não deveria ter agido dessa e dessa forma. Quando eu faço isso, eu estou chegando na condição que ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fechando a brecha, glórias a Deus. Eu estou fechando a brecha. Então, quando eu fecho a brecha, é como se a blindagem da poderosa mão de Deus estivesse totalmente, novamente, sobre a minha vida. E aí o maligno não pode tocar. Então é muito importante que eu e você, nós entendamos o poder da confissão. O poder da confissão é tão grande que Davi, quando ele pecou, ele falou assim, enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu? Ruíam-se os meus ossos. É como se ele estivesse sentindo algo corroendo o seu próprio corpo. Enquanto eu calei os meus pecados, ruíam-se os meus ossos, envelheceram-se os meus ossos, eu sentia o peso dentro de mim, no meu corpo. Mas ele fala assim, mas quando eu te confessei a minha transgressão, tu refrigeraste a minha alma. Irmãos, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado, existe transformação na vida de uma pessoa. Pecado confessado, todos nós precisamos passar por esse processo, seja qual for a mazela. Pode ser algo quanto mais vergonhoso, quanto mais constrangedor, quanto mais profundo. Eu e você precisamos confessar, porque sabe quem é que trabalha no oculto? O inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele trabalha no oculto e ele vai soprar no meu ouvido e no seu ouvido. Tu vai falar isso mesmo? Você vai falar, você vai... O que vão pensar de você? É assim que o inimigo trabalha. Mas enquanto ele estiver soprando isso no teu ouvido, Deus está falando assim, eu quero te curar.
Eu quero tocar nessa ferida para que você fique tratado, curado de uma vez por todas. Para quê? Porque, irmãos, o pecado, quando ele é confessado e ele é tratado, ele vira um testemunho. Ele vira um testemunho do poder que Deus pode. Eu estava numa reunião de um grupo de homens. E aí eu vi um rapaz assim, um jovem militar, um irmão nosso da igreja. E ele chegou para a gente lá e falou assim, olha, ele falou com o pastor que dirigia a reunião, ele falou assim, eu queria falar com os irmãos. E aí ele falou, ele abriu o coração naquele grupo. Ele falou assim, olha, eu quero aqui, diante de Deus, no temor de Deus, falar para os irmãos o seguinte, eu estava dentro da casa de Deus, perdido. Porque eu estava dentro da casa de Deus e fora daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. O vento bateu na minha casa porque eu permiti e quase que eu perdi a minha família, porque eu me envolvi em adultério, eu estava nessa situação e quando eu contei para minha esposa, o meu casamento ele foi assim super abalado, mas Deus foi misericordioso para comigo. Porque eu confessei a minha iniquidade, o meu pecado, houve libertação. E hoje a minha vida conjugal, ela anda assim muito melhor do que em qualquer outro tempo que eu já tive com a minha esposa. Então ele entendeu que aquela situação carecia de ser o quê? Confessada, colocada diante de Deus. E houve restauração naquela família, houve quebrantamento, houve assim um avivamento no relacionamento daquele casal. E aquela iniquidade que ele tinha vergonha, que era constrangedor para ele não falava daquilo com alegria não, mas ele falava assim, a alegria que ele tinha era falar assim, Deus restaurou a minha família. E se isso, aí ele completou, e se isso estiver acontecendo na sua família, pode acontecer também. Deus tem restauração para a tua casa. Então, a verdade é que o poder da confissão, irmãos, ele é assim algo sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele é simples. Como é que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus? Quando nós viramos para Deus e falamos assim, olha, eu entendi que o meu caminho está errado, que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo Jesus. É simples, é através da confissão, é através da palavra. Então, quando nós também tivermos algo para apresentar a Deus, para nos consertarmos diante de Deus ou com o nosso irmão, vai ser também através da palavra, da confissão, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida, na minha vida, através da confissão. Então, se converter é nós entrarmos nesse processo e compreendermos que dia a dia nós precisamos, em muitas situações, trabalharmos diretamente com a libertação que Ele tem para a nossa vida. Confissão de pecados é uma rota obrigatória para aniquilar a legalidade demoníaca. Por quê? Enquanto eu não confesso o pecado, o que diz o salmista? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Mas quando eu confessei, veio o tempo do refrigério sobre a minha vida. Então, é uma rota obrigatória a confissão de pecados para que nós destruamos toda a legalidade que o inimigo tem para agir nas nossas vidas. Todo ambiente espiritual, irmãos, todo ambiente de trevas, em que anda assim em oculto, que tem pecados ocultos, gera trevas na vida do ser humano. Nós precisamos, assim, descortinar, porque quem trabalha no oculto é o inimigo das nossas almas. Nós precisamos descortinar através de quê? Da luz de Cristo, confessando. Tiago, o apóstolo, ele fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais o quê? Sarados. Irmãos, como é poderoso o poder da confissão. E se nós estamos nesse processo de santificação, se nós estamos nesse processo de conversão, nós precisamos entender que é necessário, dia a dia, nós confessarmos
não deixarmos pecados algum em oculto, mas confessarmos os nossos pecados. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos trazer de volta a vida, vida com qualidade, vida em abundância. É isso que Ele colocou para Pedro. Libertação é o ato de percorrer a distância entre um sintoma claro de maldição e a verdadeira causa. É mais ou menos assim. Muitas pessoas, elas procuram um trabalho qualquer de libertação que exista e vêm à casa de Deus e falam assim, olha, ali naquele lugar tem um irmão, tem uma irmã que tem uma oração poderosa. Aí eles chegam aqui e vêm e falam assim, pastor, ora pela minha vida. Aí o obreiro vai e ora, de repente aquela pessoa até cai endemoniada, né? Sai dali e o diabo tem que sair, porque ao nome de Cristo Jesus, ele treme e teme, e sai mesmo, e aí sai. Mas aquela situação não foi tratada na causa do que levou aquela legalidade daquele demônio estar na pessoa. Então, costumeiramente, onde existe um trabalho de libertação, o que você vê? Você vê uma pessoa vindo no altar, sendo orada. Na semana que vem, quem é que vai estar lá de novo? Aquela mesma pessoa. E na semana seguinte, aquela mesma pessoa. Por quê? Porque você está tratando, é o que o pastor Cote chama de ministério do sai-sai. Você só está expulsando, o demônio sai, porque o nome de Jesus é poderoso. Ele vai lá para fora, continua nas mazelas, nos pecados, volta aquele demônio, e o texto bíblico diz assim, e ele volta, aquele espírito maligno volta com 7 outros espíritos piores do que ele, e volta. E aí, na semana seguinte, está lá aquela pessoa de novo ali naquele ministério do sai-sai. Mas libertação não, é algo profundo. É como se você tivesse, imagina o fundo de um restaurante. Os fundos de um restaurante, eu já estou finalizando, irmãos, a mensagem. Os fundos de um restaurante com bastante lixo. Tem lixo ali, automaticamente, se tem restos, detritos de comida, o que vai ter? Rato, barata. Aí você, como se você chegasse ali naquele momento, você fosse jogar um lixo para fora, percebesse que está cheio de rato e jogasse ali alguma coisa, o que o rato vai fazer? Vai totalmente procurar um buraco, as baratas vão procurar um esconderijo e vão sair. Saíram naquele momento. Você deu as costas, o que acontece? Volta de novo. Por quê? Porque o lixo ainda está ali. Libertação é isso. Você não pode simplesmente expulsar circunstancialmente o demônio que está ali. Você tem que entender e pesquisar, fazer um trabalho apurado para entender quais são as mazelas que estão levando aquela pessoa a dar legalidade para que aquele demônio esteja atormentando ela. E aí sim, quando essas mazelas, quando essas iniquidades são deixadas no altar de Cristo, aí aquela pessoa entra no processo de libertação. Amém? Então, nós precisamos nos converter dia a dia. Nós precisamos estar inseridos nesse processo de libertação. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Coloca para a gente, Lelê, o versículo de Provérbios 28, versículo 13. Fica de pé aí para a gente parecer que está acabando, irmão. Porque já dá um gás, a gente fica de pé assim, fica assim, opa, tá já chegando aquela hora que eu vou entrar naquele momento de comunhão com aquela maravilhoso caldo que prepararam ali na cantina. Você já fica assim mais animado. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 13, vai corroborar com toda essa ideia que a gente colocou aqui para os irmãos. Ele fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Esse jamais prosperará está querendo dizer o seguinte: Deus tem uma promessa de vida em abundância para você, amém?
para as nossas vidas. Mas essa promessa, ela fica estagnada, ela fica impedida de acontecer, porque eu não estou confessando as minhas transgressões, porque você não está confessando as suas transgressões. E ele fala assim: jamais prosperará. Mas olha o refrigério de Deus, ele fala assim: mas o que confessa e deixa, ou seja, eu confessei, eu entendi que eu estava com aquela mazela, confessei, abandonei aquela mazela, não me envolvo mais com aquilo. Então aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E o salmista, ele diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode dar um glória a Deus? Vamos dar um aplauso para o nosso Senhor. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Vamos adorar.